capítulo 2 de Tiago. O capítulo 2 de Tiago fala o seguinte, fala sobre fé e obras, né? E especificamente eu gostei muito do versículo 19, né? Eu acho que muitos já conhecem. Fala o seguinte: você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. E o interessante desse versículo que eu fiquei pensando, que eu não, tipo, nunca parei para refletir, é sobre esse e treme, né? O que significa e treme? O que que representa? Por que que treme? Quem é que treme? Nesse caso, está falando dos demônios, né? Mas por que que tremem? O que que significa e treme? E eu fiquei pensando sobre isso e remete muito sobre autoridade, né? Remete muito sobre a autoridade. Quem treme é porque reconhece uma autoridade, né? No sentido de medo, desse esse tremem aí. Então, por exemplo, o bandido tem medo da polícia. Por quê? Porque ele reconhece a autoridade que a polícia tem de prendê-lo, colocar na cadeia. Mas, por exemplo, uma pessoa comum que está no hospital, que vai fazer uma cirurgia, por exemplo, ela reconhece a autoridade que o médico tem de fazer aquela cirurgia. Então, é um reconhecer de autoridade que te leva para dois caminhos, ou pro medo, ou o respeito, né? E, e no nosso caso aqui, tipo, o texto, o versículo tá falando, né? Tipo, vocês dizem que creem, mas dizem que acreditam em Deus, só que não tremem, ou seja, não reconhecem essa autoridade que Deus tem. Fala de autoridade, autoridade de Deus, né? Os demônios tremem porque eles têm medo, porque eles reconhecem essa autoridade de Deus. E no nosso caso, não seria o medo, né? Mas seria o ter fé, o reconhecer a autoridade que significa Deus, né? E eu gosto muito do texto de Jonas, porque o texto de Jonas ele representa muito sobre a autoridade de Deus, né? Sobre a autoridade que Deus tem. E tem várias partes aqui do texto de Jonas que fala sobre essa autoridade, né? Autoridade sobre as coisas como um todo. Não só sobre nós como pessoas, mas sobre tudo. Por exemplo, eu vou citar alguns versículos aqui. Jonas, versículo 4, capítulo 1. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar. E aqui no versículo 15, no capítulo 1. Em seguida, pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido, e este se aquietou. E aqui o capítulo 2, versículo 10. E o Senhor deu ordens ao peixe, e ele vomitou Jonas em terra firme. E o capítulo 4, aqui no versículo 6, diz o seguinte: Então o Senhor Deus fez crescer uma planta. E depois, aqui no versículo 7 do capítulo 4, mas à madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta e ela a secou. O versículo 8, ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente. E esse texto, ele são várias ações, né? Deus mandou, Deus ordenou, Deus fez crescer. Então, é o que representa de fato essa autoridade, né? A autoridade sobre tudo, sobre o animal, sobre a natureza, sobre a planta, sobre o vento. Então, é uma autoridade de Deus, né? A autoridade de Deus. E eu acho que é essa autoridade aí que o texto, ele simbolicamente, ele traz, né? Tipo, os demônios creem, mas eles não creem porque eles respeitam sua autoridade. Mas eles creem porque eles conhecem essa autoridade e têm medo, assim como o bandido tem medo da polícia. Mas nós não é pelo medo, né? Não é por medo, tenho medo de Deus, não.
mas por reconhecer, Deus criou tudo, Deus criou o universo, criou o planeta, as pessoas. Então, é reconhecer essa autoridade, né? E não viver pelo medo, mas viver com essa consciência. Pô, Deus criou tudo isso. Deus me criou. E Deus tem um plano para minha vida, né? Então, aqui o texto ele faz uma crítica justamente sobre isso, né? Sobre às vezes a gente dizer que acredita que, ah, não, eu acredito em Deus. Eu acredito sim. Só que a pessoa não tem uma mudança, né? A gente não quer se libertar daquilo que nos afasta de Deus, não quer seguir um caminho que talvez seja melhor para nós, porque é uma decisão pessoal, né? A gente acha que é desse jeito mesmo e, ah, não, você não muda nada. Mas é um crer que é vazio. Aqui, tipo, tem uma diferença bem interessante, né? Entre fé e crença. A fé, a fé ela é baseada em dois objetos, né? Ou seja, ela é baseada em duas coisas: em Deus, na pessoa de Deus, e segundo, nas promessas de Deus. Então a tua fé ela sempre é baseada nisso. Ela é baseada na pessoa de Deus e sobre as, as, as promessas de Deus. E a crença, o que que é a crença? A crença é a expectativa, né? A expectativa que tu tem em relação ao próprio Deus ou às coisas que ele pode fazer por ti. Então, tem diferença e essa diferença é muito. São conceitos que podem acabar se misturando, mas que são diferentes na pessoa de Deus e nas promessas de Deus. Então, por exemplo, a tua fé, o que que é a fé? A fé é a confiança. Tu confia em quê? Ou em quem? Confia em Deus. E tu confia nas promessas de Deus. Tudo que Deus prometeu, tu confia. Aí, o que que é a crença? A crença é a tua expectativa. Por exemplo, eu tenho crença de que até o final do ano eu vou conseguir quitar meu apartamento. Isso é uma crença, isso não é uma promessa que tem na Bíblia. Ah, não, o Lucas vai conseguir quitar um apartamento até o final de 2026. Não, isso é uma crença, uma expectativa minha. O que que é a fé? É a fé, talvez, tipo, eu entendo que existe um Deus que ele tem poder, tem onisciência, ele conhece o meu coração e conhece a minha realidade e tem poder para agir sobre as coisas, e eu acredito e tenho confiança nesse Deus. E ele, se ele quiser, ele pode fazer isso por mim. Mas isso é uma expectativa, né? Claro, tem a fé envolvida, a tua fé em Deus, mas eu acho que acaba se misturando muito esses conceitos e, e as pessoas acabam misturando, né? Tipo, olha a quantidade de igrejas, quantidade de crentes hoje em dia, né? Mas a realidade do Brasil, a realidade tanto em questão de violência, de uma sociedade totalmente fragilizada psicologicamente, principalmente, não reflete o aumento tipo, de pessoas que têm fé, né? Então, eu gostei muito desse versículo porque ele traz isso, né? Ele traz sobre essa autoridade. Ele dá ênfase sobre a autoridade, né? Os demônios creem e tremem. Eles tremem porque eles reconheceram a autoridade de Deus. E eles sabem que Deus é Deus. Mas nós, muitas vezes, esquecemos da autoridade de Deus. E não para se basear no medo, mas de entender que Deus é Deus e que Ele construiu tudo e nos criou. E tipo, pô, eu tenho que. Ah, meu Deus, Deus é perfeito. E confiar de fato, e querer uma mudança de vida, né? É ter fé mesmo, tipo, não tem como explicar.
Não tem como explicar fé, meu. A fé tu- tu- é confiar. Fé é confiar. Só que, e automaticamente, como o Thiago disse, né? Aqui, assim, no Tiago, versículo, versículo 17 do capítulo 2. Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. E é justamente isso, né? Quando tu tem fé, tu, tu quer mudança, tu quer mudar, né? Não por obrigação, não porque, tem que mudar agora, porque agora eu acredito em Deus. Não, já tá errado. Mas tu vê, tu tem fé e tu acredita naquilo e tu quer mudar, tu quer gerar mudança, né? Quando tu entende o evangelho, tu entende o amor de Deus, tu quer mudar. Tu quer ser alguém melhor, tu quer transformar o mundo para que se reflita na glória de Deus, né? Então, é isso. É difícil explicar a fé, eu acho. É um conceito bem difícil, mas eu gostei muito desse versículo porque ele fala sobre isso, né? Ele nos lembra sobre a autoridade, né? A autoridade de Deus. Eu acho que às vezes a gente pode acabar esquecendo dessa autoridade. É olhar talvez para o texto de Jonas lá, que nem eu fiz, e refletir, pô, Deus, ele sopra o vento, ele ordena os animais, ele faz crescer, ele cessa o mover das águas. Pô, essa autoridade, essa grandeza e esse poder e que eu confio, que está baseada a minha fé. É nesse Deus. E, e é crendo nisso, é tendo fé nisso, que automaticamente eu quero mudar. Eu quero gerar mudança, eu quero. Pô, eu quero ser melhor, meu. Não quero ser um brigão, não quero ser um estressado que tá sempre se estressando com as pessoas. Eu quero que a minha vida seja um reflexo para que as pessoas enxerguem em mim o, o evangelho, né? Enxerguem de fato o que que é ser cristão, né? Porque não adianta, e claro, né? Vamos baixar a bolinha aqui, né? Tipo, eu não sou exemplo. Eu tento buscar e ser o mais verdadeiro possível, porque eu me converti há pouco tempo e eu sei o que que eu sei que tipo, cara, tem muito conceito errado sobre o que que é ser igreja, né? Sobre o que que é ser cristão. E só que, cara, aqui ó, a Bíblia, ela te ensina a verdade, tá ligado? Ela ensina o que que é verdade. E, e é uma verdade boa, meu. É uma verdade que fala de amor, fala amor amor em relação a Deus, em relação às pessoas. E isso, cara, é só lendo, é só conhecendo, é buscando. Então, às vezes as pessoas acabam se magoando ou tendo uma interpretação errada porque se basearam em falsos testemunhos, né? Em pessoas que talvez creram, mas não tinham fé de fato e não tiveram mudança, né, de vida. Ou seja, eram aqueles crentes que eram hipócritas. E eu muitas vezes posso ser, talvez, mas é uma mudança que, cara, tem que buscar e quanto mais tu vai buscando, tu vai, pô, eu quero ser assim, eu quero ser desse jeito, eu quero buscar mais. E o evangelho fala sobre mudança, né? E a mudança, ela exige, ela exige a fé. Porque quando tu tem fé, tu quer mudar. E é o que o texto de Tiago diz, né? A fé sem as obras é morta. E claro, aqui o texto de Efésios lá fala, Paulo fala, né, que a gente é salvo pela graça de Deus, não pelas obras. Mas
o texto de Tiago, ele tá no mesmo sentido, só que a diferença é que aqui o Tiago tá falando que automaticamente, quando tu se comove com alguma coisa, tu entende de fato, tá vivendo aquilo de fato, tu quer mudar. E lá em Efésios ele tá falando que não precisa fazer nada para te ser salvo, tu já é salvo porque Cristo fez. Então, essa é a diferença, né? Mas fica a reflexão, né? Fica esse entendimento. Eu acho que a gente precisa reconhecer essa autoridade, né? Reconhecer a autoridade que Deus tem, que Jesus tem. E, e ver, eu tô, eu creio ou eu tenho fé? Porque tem uma leve diferença, né? Aquele que tem fé, ele confia. E quando ele confia, ele quer mudar, ele quer viver daquilo. E crer, o texto mesmo diz aqui, né? Até os demônios creem e tremem. Então, que a gente reconheça essa autoridade, né? Os demônios aí creem e tremem, né? Eles tremem por quê? Porque reconheceram a autoridade, eles reconhecem essa autoridade. Mas a gente tem reconhecido a autoridade de Deus, a autoridade que Deus tem sobre tudo. E não para se basear em medo, mas para entender que Deus é grande, que tem poder, tem onisciência e que ele pode transformar as realidades do mundo. Então, fica essa reflexão, uma reflexão que está aqui basicamente em Tiago, no capítulo 2, mas principalmente nesse versículo 9, né? No versículo 19, que fala justamente sobre isso, sobre crer e viver, né? Viver genuinamente. É isso, fica a reflexão aí.